Tem muito pai e muita mãe por aí que quer que o filho faça aquilo que o pai deseja. Né? O pai deseja que o filho seja um médico, o filho tem que ser médico. O pai quer que o filho seja advogado, tem que ser advogado. Engenheiro, tem que ser engenheiro. Né? É preciso ter muito cuidado, meus queridos, porque a vida é dele, né? A vida é dela. Então muitas vezes a gente pega os nossos sonhos e projeta esses sonhos e às vezes até coisas que nós não conseguimos alcançar nos nossos filhos. Claro que nós devemos educar, nós devemos orientá-los, direcioná-los, mas a decisão é deles. Veja, meus queridos, cada um de nós temos a nossa própria missão, o nosso próprio chamado. E eu digo mais, às vezes a gente está tão preocupado com a vida dos outros que a gente não presta atenção se nós estamos cumprindo o nosso chamado. Isso é muito sério. Então, a gente olha para o evangelho de hoje e, à primeira vista, parece só uma conversa boba entre Jesus, Pedro, ali, entre os apóstolos, mas não é não. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que Jesus está falando para mim e para você. Olha, já deixa aqui o teu joinha, tá? Porque senão depois você vai esquecer, ok? O teu joinha ele é importante, muito importante mesmo. Assim o canal chega a mais pessoas, continua crescendo. Não esqueça também de se inscrever no canal e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Palavra de Deus chegando cada vez a mais pessoas. Como? Com você compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, amém? Vamos lá então, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo do 20 ao 25. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, ele perguntara: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas, que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Palavra da nossa salvação. Perdão, meus queridos. Tem um finalzinho aqui, ó. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da nossa salvação. Agora sim, glória a vós, Senhor. Faltou os últimos 2 versículos, no qual fica claro que esse discípulo, o discípulo amado, o discípulo que reclinou a cabeça no colo de Jesus, o discípulo que estava aos pés da cruz, todos os discípulos foram embora, mas o que ficou ali aos pés da cruz era João. Então fica claro, esse discípulo, o discípulo amado, o mais jovem, ele mesmo que fala aqui no final, é esse o testemunho, é esse o discípulo que dá testemunho de tudo que viu. E aí aqui, meus irmãos, é preciso nós entendermos justamente aquilo que eu falava no começo. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um chamado. Então Pedro estava preocupado, mas e esse aqui, ó, mais novinho, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus fala, o que importa para você, né? Se eu quero que ele fique assim até que eu venha. E ficou um boato ali, como assim? Será que ele não vai morrer e tudo mais? Não, mas João foi o último que morreu de todos os discípulos. Foi o último. Inclusive o evangelho escrito por João foi o último evangelho dos 4. Primeiro nós tivemos o de Marcos, depois o de Mateus e de Lucas e por último o de João. João escreveu o evangelho muito tempo depois. Perceba, meus queridos, que há uma missão, há um chamado para cada um de nós. João deu testemunho do que viu. Nós precisamos dar testemunho também daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas como que eu descubro qual é a minha missão? Não tem como você descobrir qual é a sua missão longe de Deus. Você descobre a sua missão perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor você está, mais fácil vai ser descobrir qual é a sua missão. E eu vou te falar, é importante dizer isso, né? O Senhor vai cobrar você da missão que lhe foi confiada. Meus queridos, é importante entender o seguinte, que estar com Deus, estar em oração, estar na presença do Senhor não significa somente ficar pedindo bênção.
pedindo graça, pedindo milagre, que é importante. Mas significa também fazermos a nossa parte. Nós somos chamados a sermos discípulos do Senhor, a cumprir a vontade dele, colocar a vontade dele em prática. Esse é o nosso chamado. Amém, meus queridos? Olha, antes de você ir embora, é importante, tá? Duas coisas aqui fundamentais. A primeira é que se você ainda não adquiriu o nosso livro de orações, Orações Poderosas, volume 1, tá? Nele você vai encontrar muita oração linda, gente. Oração maravilhosa e poderosa, hein? Orações fortes. Por favor, adquira o nosso livro. Você nem tem que esperar ele chegar pelo correio. Você vai acessar ele pelo teu e-mail, porque é um livro digital. Olha só que bênção, tá? Você vai ter essas 200 orações aí na tela do seu celular. Só clicar no link, ó, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Escreva nos comentários, antes de você ir embora, a seguinte frase: o Senhor tem uma missão para mim. Amém? Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.